Deus, aqui no livro de Juízes, irmãos. Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Eu quero hoje compartilhar com a igreja qual é a consequência de quando quebramos os princípios, né? Quando quebramos mandamentos. Louvado seja Deus. Livro de Juízes capítulo 13. Eu sei que o Senhor tem uma palavra. É tão bom orar, né, irmãos? A gente fica até mais leve. Não é verdade? Juízes capítulo 13. Glória a Jesus. Muito bom, né? E orar junto com os irmãos é melhor ainda. É muita bênção para nossas vidas, né? Pode passar salva. Eu já deixei minha oferta com Rosângela. Pode, enquanto o Maico vai passar aí a salva, você pode contribua. Livro de Juízes, capítulo 13. Está lá já. Vai acompanhando, a minha tradução está um pouquinho diferente, mas é bênção. Louvado seja Deus. Amém. Contribuir, diz assim, ó. Lembrando os irmãos que nós temos que ter um cuidado para a gente não quebrar princípios. A gente fala sempre aqui sobre o reino do céu, a gente fala sobre as bênçãos e os mandamentos que o Senhor determina, irmão, é para a gente obedecer, não tem boca, não tem para onde correr. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu pensamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, por exemplo, não é necessário ninguém ter uma Bíblia na mão, que qualquer ser humano, isso aqui, irmão, foi implantado em todos, que matar uma pessoa, ele é errado, ele já sabe. Amém? Matar uma pessoa, roubar a pessoa, estrupar uma pessoa, tudo já está, não precisa de Bíblia. O próprio ser humano ele sabe disso. Quando ele faz isso, ele está quebrando os princípios. Então ele está infringindo a lei, ele está infringindo a lei de Deus e obviamente a lei da sociedade, porque as leis, acho que tem mais de, só na ONU acho que é 205, mais de 200 países, que as leis, na sua maioria, é baseada na Bíblia Sagrada. Então, eu quero dar um exemplo aqui, capítulo 13, todo mundo conhece a história, aqui não tem o título, mas a minha aqui tem, o título é O Nascimento de Sansão. Então, eu quero usar a vida de Sansão e trazer para a nossa vida, que se você quebrar princípios, quebrar os mandamentos, as ordens, não, irmão, você não vai se dar bem. Por exemplo, adorar outro Deus. Não é só Deus. Tem gente que coloca... Vou dar um exemplo de mim, por exemplo. Eu gosto de futebol. Outrora, lá atrás, um tempo atrás, eu deixava de vir na igreja para assistir um jogo do Vasco. O Vasco ainda, acredita? Por exemplo, quem que era o Deus que eu estava adorando? O Vasco. Eu estava colocando o Vasco assim, não era uma imagem de escultura, entendeu, irmão Júnior? Um ator, um cantor, sei lá, qualquer coisa na sua vida que você coloca no lugar, você está pecando, você está quebrando princípio, mandamento, sua vida. Infelizmente, irmão, você vai ver que, você conhece essa história, eu pretendo ser bem esclarecedor aqui, que para nós vencermos, para nós viver o reino de Deus, nós temos que ter esse cuidado. Deus não negocia os princípios dele. O que ele determinou é ordem para obedecer, nós temos que obedecer. Glória a Deus. Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus quem disse? É uma ordem, ele está dando, não tentará ele. E aí como é que se tenta ao Senhor? Por exemplo, se eu jogo na Mega Sena. A Mega Sena, finalmente a pessoa, eu vi, parece que estava acumulado em 77 milhões. 77 milhões de dinheiro, irmão?
Se vocês não é para vocês, bota na minha conta, eu dou a conta para vocês. Só que se você pega e vai fazer um jogo, a Mega Sena, ela acaba sendo, você acaba infringindo a lei, porque você está dizendo que Deus não é suficiente para cuidar de você. Que é necessário você apostar num jogo de azar para cuidar da sua vida. Então você está quebrando princípios. Mas pastor, se eu ganhar, eu vou dizimar. Então, eu acho que o seu dízimo não vai ficar só na igreja. Nós não vai dizer para você não dar, não é verdade? Vai não, a pessoa vai chegar, não, eu estou fazendo uma oferta um dia, você vai perguntar de onde está vindo? Ninguém vai perguntar, mas eu te digo que se acontecer isso, você vai dar e não vai passar, não vai chegar no céu isso aí não. É melhor nem dar. Então, princípios e mandamentos não podem ser quebrados. Claro, pastor, e se eu pecar contra? Não é bom, tem consequências. Jesus perdoa? Perdoa. Mas eu quero te alertar que não vale a pena. Porque quando a gente quebra um princípio, por exemplo, um farol vermelho, se eu passar no farol vermelho, irmão, eu estou sabendo que eu estou passando no farol vermelho. Está lá na minha frente. Eu sei que ele é para mim parar, pastor Juliano. E eu passei. Então bateu, quem está errado? Quem passou o farol vermelho. Então, não tem como eu quebrar um princípio e dizer assim, eu não sabia. Não, eu não sabia disso aí. Que é diferente de pecado ativo e passivo. Então, o pecado ativo é esse que é o perigoso. É você quebrar esses princípios, esses mandamentos, consciente. Quando é passivo é que você, obviamente, você desconhece daquele problema, daquela lei. Vamos ler alguns versículos, depois eu quero mostrar para os irmãos entenderem qual que eram os mandamentos para um nazireu. E aí depois nós vamos comparar aonde Sansão falhou. Por que ele ficou cego? Por que a consequência lá no final ele perdeu, ficou sem os dois globos do olho. Então, vamos ver. Você vê que Deus é paciente, hein, irmão? Ele é maravilhoso. Vamos lá ver? Glória a Deus. Está comigo? Então tá ótimo. Os israelitas pecaram outra vez. Aí. Os israelitas pecaram outra vez. Se o escritor está dizendo isso aqui, é porque eles estavam cientes do que eles estavam fazendo, irmão. Contra Deus, o Senhor. E por isso Deus deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Irmão, vamos ser sinceros. A culpa era de quem? Era de Deus ou era deles? É do povo aí. Era deles. Não era de Deus. Aí o versículo 2 começa a narrativa. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, e pertencia à tribo de Dan, e a sua mulher não podia ter filhos. Irmão, essa mulher, nessa época, ela tinha, a ciência dava condições para ela saber o porquê que ela era estéril. Ela nem sabia por que ela era estéril. Mas o anjo disse que o problema não era o manual, o problema era com ela. Versículo 3. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não, imagina a notícia boa, não é não, gente? Não, quando... Eu não sei, nós estamos na visão celular, mas todo mundo gosta de uma profecia, não é verdade? Quando chega um profeta e fala, não vai, tá, mas tem que acontecer, né? Que negócio também que passa 50 anos, que nem o do Abraão, por exemplo, há 25 anos, meu Deus do céu, chega uma hora que a gente até esquece. Então, na hora ali que você fica alegre. Mas bom é quando fala e já é para os dias, né? E quando o anjo falou aqui, irmão, o anjo estava dizendo que ela já ia ficar grávida naquele ano. O que mais? Aí, versículo 3. 4. Aí, agora, ele vai dizer, colocar diante dela os mandamentos, regras, normas, princípios que não poderiam ser quebrados. Ó, o versículo 4. Isso ele falando para ela já ia, dessa conversa ela ia engravidar. E ele já disse para ela, não tome vinho
nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida. Então, ele já descreveu, todo judeu sabia quais as comidas que eles poderiam comer e as que não poderiam. Então, ele já disse, olha, não coma, não beba vinho, não beba cerveja, não coma comida proibida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Aí, irmão Igor, abre lá no livro de Números, capítulo 6. Lá é que está os mandamentos. Nós entendemos aqui, ele deixou mais ou menos bem claro para a esposa de Manoá, que o menino ia ser um nazireu de Deus. Ele ia ser consagrado ao Senhor. E o que era um nazireu? Vamos ver lá, capítulo 6, versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita do suco de uvas, não comerá uvas frescas e nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo a semente ou cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele será separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente, perto dele, e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça, fazer a barba e assim ficar puro. No 8º dia deverá trazer 2 rolas, 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar o pecado e o outro como oferta que vai ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando perto do morto. Naquele mesmo dia o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Amém? Até aqui. Aí nós voltamos lá em Juízes, que é lá o tema da mensagem. Amém, irmãos? Você deu para entender o que era qual era a função de uma pessoa que era consagrada ao Senhor? Agora vamos entender aonde podemos aprender nessa noite com o Sansão. O que nós devemos tomar cuidado para nós não cairmos nas mesmas armadilhas, nos mesmos, na mesma situação que Sansão obteve. Porque muitas vezes, hoje em dia, a igreja, num tempo para cá, infelizmente, em vez de melhorar, deu uma piorada. As pessoas, em vez de ser mais firmes, mais crentes, a vida financeira melhora, ele recua. Parece que aí ele não precisa mais de Deus. Porque eu estou falando de uma situação, irmãos, eu sempre bato nessa tecla. Eu nasci num local onde, irmãos, não tinha nem luz elétrica. Sabe esse chuveiro quente que você tem? Gostoso, tomar banho, né? Que é bom demais. Inclusive eu também amo tomar banho. Em casa não tinha. Sabe a água encanada, irmão? Encanada. Não tinha. Sabe essa cama que, um colchão lá de casa,
faz até massagem. Eu dormia num colchão feito de palha. Palha de milho. Tinha vezes que a palha seca, a ponta dela, irmã Cibele, furava o pano e futucava a gente. A casa que meu pai, quando eu era criança, um pouco mais novo do que o Xará aqui, do que o Miguel, eu dormia numa cama de solteiro junto com a minha irmã, que eu me lembro quando eu era criança. Quando chovia uma chuva dessa, irmão, chovia mais dentro de casa do que fora. Agora para, o Miguel que nasceu, que foi criado por uma mãe crente, mas crente até o tutano. Como é que eu tenho que ser hoje? Eu tinha que ser melhor do que minha mãe. Muito mais crente do que ela, porque hoje tem carro. Meu pai, uma certa feita, me disse: meu filho, quando você ficou doente com meningite, nós saímos daqui de casa por volta de 3h30 da manhã, andávamos quase 12 quilômetros, para pegar o ônibus para ir para Rondonópolis, levar você para não passar no médico. A pé, caminhando. Então, veja bem, só para você entender, quando eu cresci, aí eu já era mais ou menos da idade do Miguel, que eu já entendi um pouco, já criado na igreja. Irmão, o povo vem na igreja para orar, buscar Deus, sentir Deus. Batismo com o Espírito Santo, irmão, é a coisa mais normal que existia. Não, a coisa mais normal do mundo. Que hoje parece que é escassez, né? Também uma escassez terrível. Aí eu te pergunto, a vida minha melhorou, mas a vida espiritual do Miguel piorou, porque quando não tinha nada, parece que as pessoas, na minha época, tinham mais prazer em servir a Deus do que hoje, que nós temos tudo. E quem é que proporcionou isso para a minha vida e para a sua? Que eu estou botando de exemplo, você que a sua vida também não é ruim. Não, eu sei que sua casa tem a energia elétrica. Eu sei que não era lamparina de você enfiar o dedo no nariz e ficar preto, da cor do aqui, ó. Isso, nós tínhamos que ser mais crente, mais cheio de Deus. E aonde Deus é bom? Mesmo a gente diminuindo, Ele continua nos amando. Mesmo a gente não quebrando princípio e mandamento, mesmo a gente diminuindo oração, tempo com Deus, propósito. Um outro mandamento que a gente quebra, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, é ordem, princípio, mandamento. Ele não quer saber se o pastor está cansado, trabalhou a semana inteira, se você está cansado. Ele quer que nós ganhamos alma. É princípio. Nós temos, eu estava até falando com Rosângela, meu Deus do céu, Jesus tem que ter misericórdia da gente, porque tudo nós está cansado. Eu não sei você, está contando esse belo. Eu levantei de manhã, tomei café, deitei de novo. Dormi. O almoço saiu, almocei, deitei de novo, dormi. Olha, acordei e vim para a igreja. Entendeu? Canseira, mas eu estou quebrando o princípio, é uma ordem. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar vidas para Jesus, porque é mandamento. Então, eu fiz questão de ler aqui, porque aqui nessa leitura você não vai achar o anjo dizendo para Manoá e nem para a esposa que o menino não poderia chegar próximo ao morto. Então não tem aqui, se você ler o capítulo 13 aqui, não tem. Conta essa história, ela conta a história para o seu marido Manoá. O Manoá, irmão, a mulher era mais crente do que ele, amém, igreja? Tem isso. Manoá era meio incrédulo, dá para entender no texto. Sabe por quê? Porque o anjo apareceu para ela, deu a notícia. Aí ele ora a Deus. Aí quando a mulher conta, irmão, ele ficou cheio de fé. Mas muito cheio de fé mesmo. Ele começou a orar, buscar a Deus, clamar. Eu não sei se nessa época jejuava, se tivesse jejum, ele já estava jejuando. E aí Deus falou que Deus respondeu a oração dele. Só que o anjo aparece para a mulher dele de novo. Não apareceu para ele. Só que ela, sabendo do desejo do Manoá, de ter o contato com aquela pessoa, que a esposa não sabia que era um anjo. Ele espera um minutinho, busca o marido, e ele volta a repetir as mesmas palavras a respeito do nazireu. E aí o texto vai dizer que o Manoá, na hora, irmão, o pastor Juliano sempre nos ensina aqui, coisa de judeu. Tudo que Deus faz em favor a um judeu, ele já quer sacrificar a Deus.
É ou não é? Ele já quer ofertar. Ele já quer, não aguenta aí que nós vamos preparar um cabrito. O anjo disse, não, mano, para mim não, oferece a Deus. E quando aquele cabrito foi oferecido, toda a comida que ele sacrifica ali, queima, o anjo desaparece. Aí entra o porquê que o Manoá, a mulher era mais crente que o Manoá. O Manoá diz, agora nós vamos morrer. A mulher disse, larga de ser bobo. Se fosse para a gente morrer, ele já tinha morrido, ele recebeu a nossa oferta. Então a esposa, que nem nome tem, era mais crente do que o nosso querido Manoá. E o texto vai dizer, irmão, que aquilo que o anjo falou aconteceu. Ela engravidou. E lá no versículo 24, a mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, no versículo 25, de Zora, ou Zorá, e Estaol, quando começou a sentir o Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor o dirigia. Então agora o Manoá começou a ter, porque tudo tem um tempo, ao ministério de Jesus. Jesus nasceu, cresceu, não deixou de ser criança, irmão. O período de criança, ele foi ensinado pelos pais, mas ele não era Deus, ele não, assim, no sentido que eu estou dizendo, de evangelizar, de curar pessoas, não era tempo, porque naquele tempo um judeu só se tornava de maior depois dos 30 anos. Então, o ministério de Jesus só vai florescer, começar aos 30 anos. Por quê? O Deus que nós servimos, se Ele, irmão, quer que nós, como servo dEle, guardamos os princípios e os mandamentos, Ele também não quebra, não. Amém, igreja? Aquilo que a lei determina, Ele também, mesmo como ser humano, 100% Deus, 100% homem, não quebrou nenhuma lei. Ele teve que passar pela escola, ele estudou. Se precisasse estudar, ele estudou. Se a criança precisasse ir à escola, ia. Aprendeu? Aprendia. As festas, Jesus estava nas festas. Até que com 12 anos, ele deixou os pais. Ficou lá. E aqueles homens ficaram espantados do quanto aquele menino com 12 anos já era tão sábio. Só que o ministério de Jesus não começa. Então, o de Sansão, enquanto ele era criança, irmão, ele continuou o período de criança. Deus não usou ele quando criança, Deus vai usar ele depois de adulto. Amém? Aí chegamos no capítulo 14. Vira a página aí, capítulo 14. Eu até pulei 2 aqui. No capítulo 14, começa o Sansão começa já a pisar na bola. Porque, irmão, a ordem em Israel era que nenhum judeu, era proibido judeu casar com estrangeiro, com mulheres de outros países, de nações vizinhas. Era proibido. E o texto vai dizer que o Sansão encantou com uma moça lá em Tina, uma filisteia. O texto nos instrui que ele se engraçou. O texto não fala, mas imagino eu que ele estava passando próximo a essa cidade. Eu não sei se dando uma analisada no ambiente da cidade, pesquisando, porque ele sabia, Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Eu não sei se ele já estava analisando o território, mas o texto vai dizer que ele gosta de uma mulher lá em Tina, uma moça. E os pais dele o repreendem, dizendo: meu filho, tem tanta mulher em Israel, mas eu quero é aquela. Qual que é a ordem para o povo de Israel, irmão? Todo judeu que tinha e não poderia casar com outra mulher se não fosse de Israel. E ele já começa fazendo errado, quebrando princípio, mandamento, ordem dada pelo próprio Deus. Começa errado a vida dele. E aquele que começa errado vai dar certo? Aonde você viu isso? Aonde que começa alguma coisa errada, no final vai dar, no meio por fim acertou? Não tem. Começou errado, acabou, vai dar errado. E todos conhecem a história
nesse capítulo aqui. E aí ele pede, o pai, ele devia ser um menino, né, manhoso, né? Filho único, é um perigo danado. Irmã Cibele tem o Igor sozinho, é único. É bom ter mais de um, irmã Cibele. O Júnior só tem um, é um perigo. Mimar demais. O pai, em vez de ser filho, diz: não, você não vai casar com ninguém de Tina. Você vai arrumar uma moça aqui, cara. Não, o pai foi lá, conversou com os pais e acertou. E o texto vai dizer que antes dos pais ir no caminho, o Sansão mata um leão jovem, um leão novo. Ele matou o leão como se matasse um cabrito, porque o Espírito de Deus o revestiu. A força, irmão, não estava na natureza humana do Sansão, não era o Sansão que era o super-homem, Superman, super não sei o que, Homem-Aranha, não, ele era um homem normal, só que quando tinha, ou ele estava passando ali por um momento difícil, de risco, o Espírito de Deus o apossava e ele se tornava uma pessoa diferente das outras. Porque a força não estava no braço do Sansão, a força estava no Senhor, que apoderava dele. E a Bíblia diz que ele conversa, ele mata o leão, e já no acerto do casamento, ele volta a infringir de novo. A primeira vez que ele infringe o mandamento, princípios, é tentando casar com uma filisteia. A segunda, irmão, que no caminho, o leão estava retirado da estrada, do caminho que eles passaram. Ele sai do caminho, deixa os pais na frente e vai ver o leão morto. E quando ele faz isso e ele vê no leão, chega próximo do leão e ainda tem mel dentro do leão, ele não só chega perto, como toca no leão, irmão. Quebrando princípios, mandamentos. O que o Sansão tinha que fazer? O texto diz que ele não fez. O que ele fez foi pegar o mel e ainda deu para o pai e para a mãe. E não disse que ele tinha infringido uma ordem. Que ele tinha pecado contra o Nazireu. Eu fiz questão de ler para vocês o que ele teria que fazer. Ou você acha que ele não tinha conhecimento que ele era um Nazireu? Claro que tem. Ele sabia que ele não poderia fazer isso. Agora, para que a vida dele voltasse ao normal, sabe o que ele teria que fazer? Contar para os pais, e automaticamente ir ao sacerdote, rapar a cabeça, ficar de castigo. Mas aí, irmão, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós estávamos estudando na célula sobre aquela mulher samaritana. Quando ela foi com Jesus, disse assim: vai lá e busca o seu marido. Ela disse: não tenho marido. E Jesus dissesse bem, porque já teve 5 e o que você tem é seu. Na hora, irmão, o assunto mudou. Ela diz: onde é que nós temos que adorar? Vocês dizem que é lá, nós dizemos que é aqui. Entendeu? Quando nós somos confrontados com o pecado, recuamos, não queremos resolver. E Sansão, irmão, sabia que agora o cabelo dele teria que ser cortado, ele teria que ficar de banco até o cabelo crescer de novo, porque ele infringiu o mandamento. E ele fez isso? Não fez, nem contou para ninguém. Sabe? Ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas quem é que deu a lei do Nazireu? Quem é que deu as leis para nós obedecer hoje, os princípios hoje? Quem, irmão? Foi nós? Foi pastor, irmão? Foi que nem lá na Nicarágua, que eu estava vendo o presidente da Nicarágua dizendo que as igrejas, elas obrigam, no caso lá na Nicarágua, a igreja é uma ditadura. Olha, onde é que pastor é ditador, meu Deus do céu? Onde é que um padre é um ditador? Onde existe isso? Não, irmão, nós obedecemos leis estabelecidas pelo próprio Deus. Cada um obedece. Se não quer obedecer, você vai colher o que você planta. O Sansão, irmão, infringiu a lei. Ele não poderia nem do pai, nem da mãe, nem de um irmão dele, se ele tivesse. Ele não poderia chegar perto. Ele não poderia. Mas ele fez de conta como se nada tivesse acontecendo. Só que
contar um segredo para vocês, que esse segredo vocês já sabem. Nós temos um inimigo e ele é declarado. O pai não está vendo, a esposa não está vendo, o patrão não está vendo, o marido não está vendo, ninguém está vendo. Mas Deus, lembra do José? A mulher disse: não, José, agora pode ficar tranquilo, estamos em paz. Só nós dois. Ele disse: não, tem alguém olhando. Tem alguém que está de olho em nós. Tem não. Tem. Quem está nos vendo? O Senhor Deus do céu está nos vendo aqui. O sol dele está aqui contemplando a minha vida e a sua vida. Não adianta, não tem para onde correr. E aí, vocês conhecem a história aqui. Ele casou com essa moça? Irmão, foi começa errado, dá errado. Só para resumir a história desse casamento dele. Ele não casa, um amigo dele casa com ela. Ele fica furioso, irmão. Porque antes desse casamento ele faz uma aposta, faz um enigma ele queria saber, ele queria que os filisteus respondessem aquele enigma da onde o doce, o mel, e tal, um enigma mais sem pé e sem cabeça. E aí forçaram a mulher dele contar, ele contou. Aí depois que a narrativa, e ele sabe que só ela poderia ter dado a resposta para os filisteus. Ele teve que matar 30 filisteus para pagar aquela aposta. Ele tinha apostado 30 vestidos de linho fino. Pagou. Ficou aborrecido, brabo, né? Porque, ser humano, gente, não é de hoje não, qualquer coisinha de muitos anos que ele se aborrece, ele fica meio estressado. Aí a Bíblia vai dizer que, aqui no capítulo 15, que ele ficou furioso. Sabe o que ele fez? Porque não deram a mulher para ele, quando ele foi buscar ela, já tinha casado com outro. Irmão, ele era um especialista em pegar raposa. Pegou 300, fez parte, 150, e amarrou as raposas no rabo delas, uma tocha de fogo no meio do trigo dos filisteus. Queimou tudo. Agora, imagine, irmão, mexer com o dinheiro dos outros. Mexer com a riqueza. Vai lá no agronegócio, mexer na fazenda do fazendeiro, nos silos dele lá. Você vai ver o que você vai ganhar, chumbo grosso. E eles ficaram furiosos. E disseram: foi Sansão. Mas qual é a causa? Ah, foi a mulher, não deram a mulher para ele. Resumindo, a mulher que ele queria morreu queimada, ela e toda a família dela. Porque o que é errado, começou errado, vai dar errado. Não tem como caminhar. Não tem como dar certo. Aí ele, daquela fúria, em vez de recorrer a Deus, irmão, nós temos irmão, se acontecer alguma tragédia na sua vida, é como o pastor Juliano pregou semana passada, você tem que buscar em Deus. Se revoltar contra Deus, vai resolver? Eu ficar bravo: pastor, eu estou enfermo. Mas quem é que pode curar você? Quem que pode me curar? Não, estou desempregado. Quem é que pode abrir a porta? Quem é que pode te surpreender? Se você vai ficar bravo com quem tem o poder de resolver? O Sansão não, irmãos. Em vez de botar a mão na consciência, ver onde tinha errado, sabe o que ele fez? Deus vai dizer que ele foi num prostíbulo, deitou com uma prostituta. Não, com certeza a lei aprovava isso. Aprovava? Aprova até hoje? Não, eu estou bravo com a minha esposa, eu vou no prostíbulo. Estou bravo com a minha mulher, vou no prostíbulo resolver esse problema aí. É assim que resolve? Transgrediu de novo. Pecou de novo. Contra os mandamentos, irmão. Coisa simples. Servir a Deus é a coisa mais simples do mundo, irmão. Quem complica somos nós. Se existe alguém que tem prazer em obedecer, aliás, em abençoar, é Deus, aquele que lhe obedece. Veja a história de alguns homens, a história de Elias, de Eliseu, a história de Davi. Davi nunca deixou de consultar a Deus, só uma vez, e caiu na armadilha
dentro da sua própria casa, que foi o adultério. Mas em guerras, não perdia uma, porque tudo ele consultava a Deus. Tudo, irmão. Todas as guerras, tudo que você for fazer, consulte a Deus. Veja se você não está transgredindo. Veja se você não está errando. Contra Deus. Não é contra o sistema. O sistema humano é falho, de Deus não. E aí a Bíblia vai dizer que ele deita com essa mulher, irmãos. E os filisteus sabiam que ele estava na cidade. Armou a emboscada para pegar ele. A Bíblia diz, e ele, irmão, ele era folgado. É a única palavra que eu posso resumir para o Sansão. Folgado. E nós temos que tomar cuidado, não vai abusando da boa vontade de Deus. Porque eles tinham programado para pegar Sansão de manhã. E ele, meia-noite, ele sai da cidade. Só que o portão da cidade estava trancada. Toda a cidade era murada, não tinha para onde sair. E o Espírito de Deus reveste ele arranca um portão da cidade, que pesava mais de 1000 quilos, bota nas costas e arrasta ele, irmão. Historiadores dizem, se você já desceu aqui em Santos, é mais ou menos descer, arrancar o portão lá na cidade de Santos, trazer o portão e botar em cima da serra. O homem era diferenciado, só que ele não tomou cuidado de dizer, puxa vida, estou errando. E o diabo, irmão, só aqui correndo atrás dele, só cercando ele. O diabo falou, achei um ponto falha, ele gosta de prostituta. Preparou uma tal de Dalila para ele. Aí você conhece a história. E se você analisar a conversa que ele teve com a mulher dele, quando a mulher queria saber o enigma, ela ficou 4 dias batendo. Quem aguenta, irmão, uma mulher na sua cabeça falando a mesma coisa? Qual o homem aqui que aguenta? Caça aí. Mas fala, não, o que é? Não diz, como é que é? E tal. É tanto que ele falou no enigma, ele falou, não, mas não falei nem para meu pai, nem para minha mãe, eu vou falar para você. Você não me ama, você me odeia, você não sei o quê. O diabo usou a mesma arma. Quando ele achou que a Dalila era uma princesa, era uma armadilha. E todos esses outros princípios foram quebrados. Mas tinha um irmão que não poderia tocar no cabelo dele. Só poderia tocar para se consertar. Que era a ordem dada por Deus sobre o nazireu. Era ficar, o sacerdote autorizava o corte, ele ficava de molho até o cabelo crescer de novo. Ele não fez isso. Ele não confrontou o pecado. Ninguém gosta, irmão, de mexer em pecado, de falar, de se abrir. É a maior dificuldade até hoje. De qualquer um aqui que está. Ninguém chega falando, eu não sei você, dos seus problemas para os outros. Não precisa nem ser pecado. E a Bíblia vai dizer que ele conhece a Dalila também, prostituta. E ela estava já combinado, era 5 prefeitos, 5 governadores, 5 líderes da cidade dos filisteus, cada um ia dar 1.100 quilos de prata para ela. É muito dinheiro. Para ela descobrir o segredo. Por que esse Sansão era diferente? Por que ele matou 1000 homens? Como é que ele carregou um portão nas costas? Não tem lógica isso. Não tinha jeito. Não só carregou, arrancou. Não está solto. Pastor Juliano, não está jogado no chão. Se estivesse no chão solto, o texto diz que era em torno de 1 tonelada. Já é impossível uma pessoa carregar. Ele não só carregou, mas arrancou o portão. O que é? O que tinha nesse Sansão? Aonde consistia a força dele? E ela foi minando. Falou uma vez, faz isso. Quando aos soldados, ele dormindo, acordava, nem percebia. Você não gosta de mim não. Você está mentindo para mim. Conversa de mulher, conversa bem direitinho, sabe mexer lá. Segunda vez,
Terceira vez. Aí na quarta ele disse, problema. E ela ali, ó, injuriando a mente dele. Não. Aí ele abriu o coração. O problema é simples de resolver. Se cortar o meu cabelo, o Sansão já era. Ela botou Boa Noite Cinderela no chazinho dele. Já devia existir naquela época. Botou lá, irmã Cibele, Boa Noite Cinderela. Sansãozinho dormiu. Roncou, né? Roncou bastante. E ela, pode trazer essa tesoura. Cortou. Ele tinha 7 tranças na cabeça, irmão. Tirou as 7. Deixou ele rapadinho, lisinho. Só que é que nem eu, né? Sim, tá vendo? Você sabe quando eu descubro que eu sou careca? Só quando eu olho no espelho. Só lembro que eu sou careca quando eu bato. Eu digo, tá, misericórdia, não tem nada. Porque andando eu nem lembro. Só quando alguém toca no assunto. Imagina o Sansão, irmão. Quando ela disse, olha os filisteus. Aí o Espírito de Deus já não estava mais nele. Aí ele quebrou um princípio que era fundamental. Os outros Jesus foi relevando, relevou. Né? E ele achou que não, comigo? Eu? Não, comigo não acontece. Não? Com Sansão aconteceu. E aí, irmãos, pegaram ele. Ele não conseguia bater nem no mais fraco. Ele não dava conta de bater nem no soldado mais fraco dos filisteus. Sabe o que fizeram com ele? A primeira coisa, arrancaram os 2 olhos. Aqui, ó. Arrancaram. Eu te pergunto. Ele foi juiz 20 anos sobre Israel. Tinha tudo para ser o melhor e um dos maiores. Mas quebrou os princípios. Os mandamentos estabelecidos, irmão. É ordem, não adianta. Não, Deus... Não, isso aqui Deus... isso aqui Deus não vai fazer... Deus não está vendo, não. É bobagem. Isso aqui não é nada. Não? Se está na Bíblia que é não, e você está fazendo... Se você não recorrer e voltar a tempo, se a gente não souber e pedir a misericórdia, que Ele perdoa. Mas a gente não pode voltar mais. E aí o texto vai dizer que ele... Você sabe qual foi arrumaram um emprego para ele ainda, sem ganhar nenhum real. Ele passou a ser um puxador, sabe, de engenho. Ficar rodando, arrastando um moedor de engenho. E o cabelo, lembra? Se ele tivesse voltado lá atrás, ajeitado a vida dele com o sacerdote. Cabelo cresce, irmão? Até o meu que não tem, cresce. E cresce no lugar mais ruim, que é nessa área aqui, ó. Parece é impressionante, parece um bozo. Tem que rapar rapidinho. Eu digo, não, que coisa mais terrível, tem tanto lugar para crescer aqui. Cresce aqui. O do Sansão cresceu também. Voltou o mesmo tamanho, e eles nem perceberam. Isso é que é o mais lindo. Não viram. Aí tinha uma festa, uma comemoração. Sabe, nós tivemos aqui a da Nossa Senhora Aparecida, parecido com elas. Lá chama ao Deus Dagon. Alguém teve uma excelente ideia. Diz, vamos pegar o nosso inimigo, Sansão. Ele não vê, mas ele vai ouvir. Então traz ele para a festa. E o rapaz que conduziu o cego, ele fez um pedido. Olha, me coloca entre as pilastras do templo. Me põe entre as pilastras. O cabelo dele tinha crescido de novo. Porque ele não deixou de ser nazireu, porque ele pecou, irmão. Quando a gente peca, a gente não deixa de ser crente. O que a gente tem que ter em mente é que dá para recorrer, dá para arrumar, dá para consertar, dá para acertar antes. Não deixa o trem piorar, nós temos que voltar antes. E aí, você conhece a história, ele clamou, pedindo, fez uma oração, Senhor, me dá de volta a minha força. E deu só um grito, morra eu e os filisteus. E o texto diz que naquele dia ele morreu mais filisteu do que todos os 20 anos
de juiz do Sansão. Amém? Se coloquem de pé, vamos orar. A nossa vida é simples. Eu dei um que eu me incluo sobre evangelismo, preciso aplicar sobre isso. Tem que tirar tempo, irmão, para ligar, para convidar, para na rua, no bairro. A gente tem tanto assunto. Estou falando de mim. Se você faz, irmão, fica em paz. Você não está. Glória a Deus, né, irmão Júnior? Você está dentro, você está obedecendo os mandamentos. Mas cumprir, amar ao próximo, amar a Deus, são regras que Deus estabeleceu